A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estou aqui novamente trazendo mais uma vez um tópico do estudo do Velho Testamento no livro de Oséias. Vou falar hoje sobre a parte 3 desse estudo que eu tenho feito. Fiz a parte 1, a parte 2 e agora eu quero fazer hoje com você a parte 3, que nós vamos discutir a respeito do casamento de Oséias, se foi literal, se foi alegórico, se foi simbólico, né? Há muitas controvérsias, há muitas dúvidas, mas graças a Deus, Deus tem levantado homens inspirados pelo Espírito Santo e graças a Deus esses homens têm trago aí um novo entendimento. Amém? Vamos lá. O primeiro versículo de Oséias começa assim: O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. A terra se prostituiu. A terra aqui, irmão, representa pessoas. O mundo está se prostituindo. O mundo está se perdendo. A violência não tem tamanho. O Brasil está envolvido até o pescoço com idolatria, desde a sua descoberta de 1500. As igrejas, principalmente a Igreja Católica, infelizmente não tem pregado mais a verdade. As igrejas protestantes, que vieram quase 300 anos depois da Igreja Católica, também têm deixado a desejar. Não estou dizendo que não tenha ninguém fiel na católica ou na protestante, eu sei que tem, mas essa minoria, infelizmente, não está conseguindo surtir o efeito esperado. E quando a igreja, irmãos, não faz o seu papel, ela sofre junto com os ímpios. Porque o papel da igreja é ser diferente no meio do povo. Lembra da nação de Israel? Foi escolhida por Deus entre todas as nações. Foi entregue uma lei. Foi deixado profetas. E o que foi que essa nação fez? Se desviou de Deus. É o que tem acontecido hoje nas igrejas. Eles esqueceram a verdade, deixaram de anunciar a verdade e começaram a anunciar mentira, conveniência. E a igreja de hoje não está diferente da nação de Israel. Não é à toa que eles estão espalhados pelo mundo inteiro e pagando um preço caro. Apesar que a gente não pode esquecer que também é bíblico. É uma nação muito abençoada por Deus. Mas também está pagando pela idolatria, por ter desprezado a lei de Deus. Vamos lá. Então começa assim. O início do ministério de Oséias. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. A ideia do texto hebraico é Terrilar Diber Yavé Bi Roshia. Significa dizer o quê? A primeira vez que o Senhor falou com Oséias, ou por Oséias. A Almeida atualizada diz: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. É uma fraseologia similar que encontramos também na Bíblia da NVI. Assim podemos afirmar que foi logo no início do seu ministério que Deus mandou o próprio Oséias tomar por esposa uma mulher de baixa moral. Não sabemos a idade do profeta nessa época, pois ele teve um ministério prolongado e também os jovens se casavam muito cedo naquela época. Podemos arriscar uma idade não muito inferior a 20 anos. Então é uma suposição, né, irmão? Ninguém sabe qual era a idade do profeta nessa época. Sabemos que os jovens daquela época, os jovens israelitas, casavam-se cedo. Amém? Vamos lá. A ordem divina. Toma uma mulher de prostituições. Versículo 2. A palavra hebraica usada aqui para prostituição é zenune, que significa fornicação, prostituição, meretrício, infidelidade, libertinagem. A Septuaginta,
que é aquela Bíblia grega que foi traduzida o Velho Testamento, 70 homens eruditos, né? Traduziram o Velho Testamento hebraico para a língua grega. Amém? Traduziu essa palavra pelo substantivo porneia, que significa prostituição, adultério, fornicação, incastidade, qualquer relação sexual ilícita. Sexo antes do casamento é porneia. Sexo fora do casamento é porneia, que é prostituição, é pecado. Então tome muito cuidado, você jovem, moças, se guardem, amadureçam, estudem, se formem, para depois pensar num casamento. Para depois você não pagar o preço de vir filho mais cedo e ser abandonada, ser descartada. E ninguém querer mais você porque tem filhos. Você sabe que tem homens que são preconceituosos. Eu já fui um deles, preconceituoso, quando eu era jovem. Amém? A Bíblia diz que o sábio, ele acata o bom conselho. O tolo, ele despreze. Seja sábio e não tolo. Amém? Vamos lá. A expressão eshet zenune quer dizer que a ordem em hebraico é lekari lechar, vai, toma. É mesmo tomar uma mulher da vida, uma rameira. Ou seja, irmão, significa dizer que o casamento de Oséias era literal. Ele realmente casou com uma mulher rameira. Uma mulher que vendia o seu corpo, se prostituía, como tem hoje as prostitutas. E tem país, olha só que absurdo, tem país que legaliza a prostituição. Ô irmãos, essa é uma profissão que não é abençoada por Deus. Uma mulher que tem que se vender usando até a fome como desculpa. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus não está brincando conosco, irmãos. Deus não brinca. Não brinque com Deus. Olha para a sua situação. Olha para a violência do Brasil. Olha a homossexualidade, aonde chegou o trans. Chegamos no trans agora. Tem o trans agora que não se sente bem com o seu corpo. A novela. Infelizmente, irmão, esses homens não têm compromisso com Deus. Vamos orar por eles. Em vez de ele ficar só também metendo o pau e criticando, vamos orar, vamos dar bom exemplo, vamos dar bom testemunho, porque aí sim você vai ver o Espírito Santo agir nesse país. Aí sim você pode criticar, falar mal e ser pior do que eles, irmão. Isso é hipocrisia. Isso aí os fariseus faziam na época de Jesus. Queriam criticar os outros, nós, gentios, os pagãos, sem olhar para eles, que não cumpriam a lei de Moisés, tá bom? Vamos lá. As interpretações do casamento de Oséias, isso é muito importante, irmão, preste bastante atenção, vamos lá. Há 3 interpretações gerais desse casamento: sonho ou visão, alegoria ou parábola e a linha literal. Vamos lá. Cada uma delas apresenta explicações diferentes dos pormenores. Por exemplo, começando com sonho ou visão. A primeira delas, dada a sua fragilidade, não há o que se comentar. É a linha que afirma que o profeta sonhou ou teve uma visão. Não é isso que o texto sagrado está dizendo. Muitos sequer consideram-na como uma interpretação, como se ela não existisse. Jamais, irmão. Aqui não tem nada a ver com sonho. Amém? Vamos lá. Alegoria. Lembra do livro de Cantares que eu falei sobre a alegoria? Tem partes da Bíblia que a alegoria vai se encaixar bem. Mas tem partes da Bíblia que não dá. O livro de Cantares mesmo não tem como tornar ele um livro alegórico. O casamento de Oséias, me perdoe, não foi um casamento alegórico, porque a alegoria, o problema da alegoria, irmãos, é que a alegoria não leva em consideração os fatos históricos do texto. Ou seja, o que o texto está dizendo uma coisa e a alegoria fala de outra coisa. Por exemplo, lá em Cantares, a maioria dos intérpretes interpretam o amor de Cristo pela igreja. Lá no Velho Testamento era interpretado o amor de Deus pela nação de Israel.
E o livro não tem nada a ver com isso. O livro está falando do amor de um homem para com uma mulher, que é o amor eros. O amor de Deus pela humanidade é o amor ágape. Amém? Vamos lá. Segunda interpretação, alegoria. Agostinho defendia essa interpretação com muita garra. Segundo Agostinho, a interpretação literal é incongruente e moralmente imprópria. O livro de Oséias faz uso indistintamente do termo prostituição, tanto num casamento literal quanto no sentido espiritual. Isso acontece em toda a Bíblia e se aplica também ao culto pagão. Tal prática era considerada adultério, prostituição ou fornicação espiritual. Jeremias 3, versículo 8, 13, versículo 27 e Ezequiel 16, 32. Isso na visão de Santo Agostinho. Amém? A interpretação literal. A maioria dos expositores da Bíblia admite tratar-se de um casamento literal. A forma direta ou o relato do profeta torna claro e inconfundível sua historicidade. O texto sagrado não parece oferecer condições para interpretação alegórica. Parece ser literal. A esposa é identificada pelo seu nome Gomer ou Gomer. Da mesma forma, o sogro de Oséias é chamado pelo seu nome Diblaim, versículo 3. E fala que desse casamento nasceram filhos Jezreel, Lohuama e Loami. A interpretação de Agostinho está hoje fora de cogitação pela maioria dos expositores da Bíblia. Dentro dessa interpretação literal, há interpretações diferentes de pormenores. O Dr. A.R. Cambry vê dificuldade em aceitar o fato de Jeová ordenar um santo homem se casar com uma mulher de baixa moral. Seu argumento é baseado unicamente no princípio da moralidade judaico-cristã. Nesse caso, ele vê a possibilidade de Gomer se prostituir só depois do casamento. Essa é outra linha de pensamento sobre o casamento de Oséias. Discorda da linha alegórica, admite que esse matrimônio do profeta foi literal, mas afirma que Gomer era pura quando se casou e que a expressão mulher de prostituições e filhos de prostituição, versículo 2, aponta para a presciência de Deus, ou seja, Deus sabia de antemão que Gomer seria infiel. Essa linha é também defendida por Charles L. Finberg. Bom, irmãos, ele também admite o casamento, mas pela presciência de Deus, Deus sabia que essa mulher seria infiel depois do casamento, depois que casou. Não é isso que o texto está apresentando. Amém? A gente respeita, como eu disse. Ela era uma rameira mesmo. Oséias casou-se com ela. Irmãos, vamos falar a verdade? Eu conheci cristãos que casaram com mulheres prostitutas. E depois Deus converteu essa mulher. E aí, você vai falar o quê? Vai dizer o quê? Que Deus está fora de si? Não. Deus sabe o que faz. É como diz a Bíblia, o que eu faço hoje você pode não saber, mas amanhã você vai saber o que eu fiz. Amém? Os mistérios de Deus não dá para ser discutido. Vamos lá? Um casamento desse parece-nos, de fato, incoerente, mas é o que está escrito. Nem por isso devemos inventar interpretações, pois a hermenêutica tem regras e limites. O casamento de Oséias foi literal e serviu para ilustrar a situação pecaminosa de Israel. De qualquer forma, o que não devemos é dogmatizar, pois são interpretações literais possíveis. Além disso, nenhuma delas compromete a fé cristã e nem afeta a salvação. Amém? Não vai afetar em nada a salvação. Amém? A proibição de se casar com uma meretriz é só para os sacerdotes e não para todos. Levíticos 21, 7. Amém? Depois você confere lá. E em nenhum lugar da Bíblia afirma textualmente que Oséias era sacerdote. A ordem divina foi para Oséias se casar e não adulterar com ela. A prostituição é condenada em toda a Bíblia e muito especialmente no livro do profeta Oséias. A proibição da união com uma prostituta, 1 Coríntios 6,16, não é a mesma coisa que um casamento com alguém dessa origem que se converteu à fé cristã. 1 Coríntios 6, versículo 11. A analogia do casamento de Oséias, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor.
Versículo 2. Após a ordem de Jeová para Oséias se casar, vem a justificativa. A comparação desse casamento com o então estado espiritual da nação não nos fornece subsídios suficientes para uma interpretação alegórica. As 10 tribos do norte estiveram sempre envolvidas numa apostasia generalizada. A idolatria é comparada ao adultério e à prostituição espiritual, e até porque em muitos cultos idólatras dedicados à fertilidade era praticada a prostituição de maneira literal. Deus queria que Oséias compreendesse o paradoxo da maldade do povo e a grandeza do amor de Jeová, através da experiência com sua esposa infiel, que ele tanto amava. Isso levou Oséias a compreender com profundidade o amor de Jeová pelo seu povo. Amém, irmãos? Deus sabe como faz, irmãos. Aquilo que para você pode até não valer nada, para Deus vale tudo. Imagine, irmãos, quantos casamentos aí que as pessoas criticou, xingou, falou, e hoje colhe-se os frutos. Deus sabe trabalhar. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Isso é fato. O certo é você casar com uma pessoa, né, da sua denominação. Por quê? Se você frequenta a assembleia e casa com alguém que é da congregação, às vezes, irmão, não é o mesmo pensamento, não é a mesma linguagem. Lá pensa-se de um jeito, na outra igreja pensa-se do outro jeito. Por isso, para não entrar em conflitos de ideia, é bom você casar com uma pessoa do seu meio, para que vocês venham falar a mesma língua, para não entrar em conflito de ideias. Então, irmão, nós temos que estar sempre atentos à palavra de Deus. Hoje, a igreja casou com o paganismo, a igreja casou-se com o espiritismo, a igreja tem casado com macumba, feitiçaria. Hoje não está diferente, irmãos, do tempo de Oséias. Deus queria chamar a atenção e usou a vida de Oséias. Do capítulo 1 até o 3, Deus vai usar a vida, o casamento e os filhos de Oséias para mostrar o pecado que a nação de Israel estava vivendo. É por isso que não está havendo conversão hoje nas nossas igrejas. É por isso que nós não temos moral para falar mal de ninguém. Quando a igreja realmente acordar, porque a igreja brasileira, de 1500 para cá, infelizmente, continua dormindo. Quem chegou primeiro no Brasil? Igreja Católica. O que foi que ela fez? A não ser ensinar idolatria, a não ser converter esse povo para o lado errado. As igrejas protestantes, se eu não estiver enganado, começaram a chegar no Brasil por volta do ano de 1350 a 1360. Os protestantes começaram a chegar no Brasil. E eu lhe pergunto, irmão, eu não estou dizendo que fizeram tudo errado, não. Mas, infelizmente, poderia ter sido 10 vezes melhor. Eu sei que tem pessoas convertidas no nosso meio, tanto no católico quanto no meio evangélico. Mas são muito poucos, irmãos. E esse pouco é o que está segurando a mão de Deus. E Deus vai apertar mais o Brasil. Vocês estão pensando que vai ficar por isso? Não vai não, irmãos. Deus quer acordar nossas igrejas. Olha a idolatria. A pessoa sai lá da Bahia com uma cruz nas costas para ir lá na Aparecida do Norte pagar uma promessa. Com todo respeito a você que é católico. Meu querido, Deus já fez isso por você. Ele morreu numa cruz. Ele mandou o seu filho carregar essa sua cruz aí, ó. Você não precisa carregar ela nas costas. Deus já fez isso por você. Basta você ser fiel com Ele. Sai dessa idolatria. Pelo amor de Deus, sai do meio dessa idolatria. Você que é padre, você que é bispo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, eu não sou melhor do que você em nada, e nem as igrejas protestantes são melhores do que você. Revise a sua fé. Peça direção ao Espírito Santo para você não ficar cometendo tantos erros como vocês têm cometido, enganando esse povo, levando esse povo a andar de joelhos, como se isso comovesse o coração de Deus. Olha para o país que você vive. Olha quantos anos vocês já estão aqui
E o que foi que aconteceu? Qual foi a mudança que nós tivemos? Nenhuma. Continua um povo idólatra. Olha as novelas, os padres nas novelas, só dando vexame. Os autores de novela fazem questão de blasfemar o nome dos padres, sempre colocando ele no meio de fofoca, sempre colocando eles pegando coisas erradas ou praticando coisas erradas. E o que é que a Igreja Católica faz contra isso? Nada. Eu nunca vi a Igreja Católica ir contra o autor de novela dizendo que está difamando o padre. Não, meu querido. Não é o nome do padre que é difamado, é o nome de Deus que está sendo difamado no meio dos ímpios. Lembra de Romanos? Quando Paulo disse que os judeus da época de Cristo envergonhavam o nome de Deus no meio de gentios. Sabe como? Quando eles davam mau testemunho, quando eles falavam e não praticavam. Então, meu querido, eu também sou contra expor crianças, eu também sou contra um monte de coisa. Mas eu acho que nós primeiros temos que olhar para nós. Será que nós estamos bem na presença de Deus para poder criticar os outros? Faça uma reflexão. Lembra lá do livro de 1 aos Coríntios, da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e a sua consciência. Aí sim, se você está bem na presença de Deus, se você é fiel, você pode tecer algum tipo de julgamento. Amém? Por hoje eu vou parar por aqui e a semana que vem nós vamos dar continuidade. Eu quis falar hoje a respeito somente do casamento de Oséias, que é literal. Que Deus abençoe você e me ajude a divulgar esse estudo para edificar a sua igreja e edificar essa nação. E vamos, irmão, levantar um clamor por essa nação. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado e até o próximo estudo.